Olá, estamos aqui mais uma vez dando continuidade ao assunto sobre o dízimos do caminho de excelência. Começamos no primeiro vídeo, né? Mas vamos hoje continuar lembrando que no primeiro vídeo nós vimos alguns pontos importantes que eu só vou dar alguns tópicos aqui, espero que os irmãos tenham visto ou vejam, não deixem de prestigiar os nossos vídeos. Nós vimos o que é o dízimo, por que da importância de dar, quando devemos dizimar e o que o dízimo não é, né? Para tirar qualquer dúvida, qualquer falsa palavra que tenhamos sobre o dízimo, certo? E antes de começar na continuação do assunto, eu quero dar um esclarecimento sobre uma palavra que eu dei no primeiro vídeo, quando eu falei que a irmã Zezé, ela está sempre ajudando algumas pessoas que estão precisando, fazendo ação social, né? Não sei se ficou entendido, mas eu quero esclarecer que a irmã Maria José, quando ajuda as pessoas, não é com o dízimo, porque o dízimo, só quem mexe com ele é a nossa tesoureira. Quando a irmã Maria José estende ajuda a pessoas que necessitam, ela o faz com as ofertas dos irmãos da igreja, ofertas voluntárias e também com os recursos da própria MCM. Tá? Só para ficar esclarecido esse ponto, e agora nós vamos continuar falando da importância do dízimo. Eu quero colocar primeiro que o dízimo, né, quando a gente fala em dinheiro, né, todo mundo sabe que é um assunto tenso, né? E o dinheiro na vida das pessoas é uma coisa tensa, até porque a gente às vezes não tem, e quando tem, acha que não dar o dízimo vai fazer diferença para mais, quando não. Ao contrário, quando você dá o dízimo, Deus abençoa os seus 90%, né? Nosso irmão Wendel falou bem, se você não vive bem com 90%, você não vai... Se você não administra os seus 90%, você não vai saber administrar também os 100%. Então, quando você dá os 10% que pertencem a Deus, Deus abençoa os 90% que ficam na sua mão, e esses 90% vão dar para você fazer o que precisa ser feito para a sua sobrevivência. Eu quero destacar um versículo que está em Timóteo 6:10, que diz, é um versículo conhecido de todos, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores. O problema não é ter dinheiro, né? O dinheiro foi feito para a nossa sobrevivência. O problema é você dar mais valor ao dinheiro do que a Deus. É você, como tudo a gente precisa de dinheiro, a gente acaba fazendo do dinheiro o nosso Deus, aquele que nos guia. Se eu tenho dinheiro, eu estou feliz. Eu posso comprar o que eu quero. Se eu não tenho dinheiro, eu já fico triste, porque eu não tenho e vou sair em busca de. E quando você sai em busca de dinheiro de maneira desequilibrada, né, gera uma pressão de ansiedade, angústia, você tropeça, você sai morte, as pessoas entram para a vida do crime porque querem ter dinheiro, porque querem comprar coisas, né? Muita coisa da vida do crime, né? A própria violência em si é gerada pela falta do dinheiro ou pela vontade de ter o que outros têm. Então, se você faz do dinheiro o seu Deus, ele vai te levar a um caminho que não é o caminho que Deus quer para nós. Quando Deus instituiu o dinheiro, é para a nossa subsistência, para a nossa sobrevivência, e não para causar brigas, dissensões e causar violência entre nós, né? Porque o dinheiro em si mesmo não é o problema é o valor que nós damos a ele e o lugar que nós damos a ele nas nossas vidas. Então, tratar o dinheiro, quando a gente dá o dízimo, a gente descansa porque sabemos que Deus vai abençoar o que ficou conosco e vai nos dar a sabedoria necessária para administrá-lo, né? Mateus 6:24 diz, ninguém pode servir a dois senhores, né? Quando fala a Deus e as riquezas, que é o dinheiro, né? Porque ou há de odiar a um e amar o outro, ou há de dedicar-se a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon,
que é como chamamos Deus das riquezas, né? O dinheiro. Então não há como você servir a dois deuses, você tem que escolher. Você não pode botar o dinheiro em primeiro lugar na sua vida, esquecendo-se de Deus, da palavra de Deus e de tudo que Deus nos ensina. Temos que ser equilibrados e pedir a sabedoria de Deus para saber lidar com o pouco ou com o muito que Ele nos dá. Porque também não adianta ter muito se não temos a sabedoria para lidar com isso. Então, tendo pouco ou tendo muito, temos que ter a sabedoria que vem de Deus para saber usar. Sabendo que quando dizimamos, quando damos a Deus a parte que é dele, o que fica conosco vai ser abençoado e Deus vai nos direcionar para que possamos fazer aquilo que precisamos fazer, né? E tirar de nós também toda a ansiedade, né? Porque nós somos ansiosos. Quando não temos Deus em primeiro lugar, passamos a ser ansiosos. O que vamos vestir, o que vamos comer, temos, não temos. Temos que... As pessoas valorizam muito o verbo ter, na realidade. Nós somos humanos, né? Eu, você, todos nós, na verdade, pensamos muito em ter. E ter significa dinheiro, precisar do dinheiro para ter. E aí vem todo o mal, que quando você está ansioso em ter, você tira o seu foco do que é o mais importante, o que você é em Cristo. Ser servo, ser obediente e não se preocupar em apenas ter, né? Você tem que se preocupar em ser, em buscar a Deus, porque Ele vai dar a direção necessária para lidarmos com a questão do dinheiro, que é uma questão difícil. Eu sei que não é fácil, né? A gente vê alguns que pecam porque tem, como também alguns que pecam porque não tem. Então o equilíbrio é necessário e temos que pedir a Deus esse equilíbrio para continuar a administrar o que temos para que dê e dê com folga, mesmo sendo pouco. O que eu queria deixar com vocês são 5 textos e 4 perguntas que eu queria que vocês que assistiram os vídeos respondessem e passassem para a liderança, fala com a Roberta, fala com a pastora. Respondam as perguntas com sinceridade e entreguem as respostas ou para a Roberta, que está liderando a nossa BD, ou para a própria pastora, tá? O Wendel está me dizendo aqui que ele vai colocar na descrição o link para você baixar tanto os textos que eu vou dar agora, que de repente você não vai ter tempo de copiar, como as 4 perguntas que eu queria que vocês respondessem, tá? Os textos são textos conhecidos, todos eles. Provérbios 3, 9 e 10, Lucas 6, 38, Malaquias 3, de 8 a 11, Levítico 27, 30 e 2 Coríntios 9, de 6 a 8, tá? E as perguntas, algumas são só questões levantadas para você pensar e escrever o que você sabe sobre isso, se você já teve alguma experiência sobre. A primeira é: o seu coração é livre para Deus na hora das finanças? Ou você fala, quando fala em finanças, na igreja você se retém, a sua mão fica remissa, porque você não abre a mão para a igreja, para dizimar, para ofertar, para contribuir. Você retém as suas finanças quando Deus entra na questão. É uma pergunta. A segunda: você já experimentou alguma ação sobrenatural de Deus como resultado de dizimar? Você já viu a bênção de Deus na sua vida porque você foi fiel nos seus dízimos a Deus? Tem alguma experiência de colheita por ter ofertado? E por último, agora que você conhece a palavra, deseja consagrar suas finanças e ser um dizimista fiel? Tá? Como falei, o Wendel vai botar tanto os textos como as perguntas no link na descrição para vocês responderem, entregarem a Roberta
ou a pastora, tá? Para vocês contarem para a gente o que vocês estão pensando, se esse assunto do dízimo, os textos lidos, as explicações dadas, se realmente mudaram alguma coisa do que vocês viam sobre o dizimar e sobre o dízimo, ou a ideia que vocês tinham do dízimo. É importante nós sabermos isso, porque isso é ser igreja também. O dízimo faz parte do ser igreja, né? Do ser fiel, da nossa fidelidade e amor a Deus e a sua casa. Certo? Por hoje é isso.